pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma unidade e hoje nós vamos falar sobre o filo Nematoda. Sem dúvida nenhuma, os nematóides estão entre os mais importantes animais pseudocelomados, tanto em termos numéricos quanto ao impacto, que esses organismos eles causam aos seres humanos. Então, existem cerca de 20 mil espécies de nematóides descritas, porém, estima-se que existam realmente, porque a gente não conhece ainda todos os animais que a gente tem no mundo, mais de 1 milhão de espécies. Esses organismos, os nematóides, eles também são vermes, tá? Eles também têm o corpo vermiforme, porém, ao contrário dos plateumintes, ele vai apresentar um corpo circular. Os plateumintes, eles tinham um corpo achatado, então aqui a gente vai ter uma característica diferente dos plateumintes. Os nemátodas, eles podem ser tanto dos ciclos quanto marinhos e terrestres, e os efeitos da infestação por nemátodas, então nas plantações e animais domésticos e seres humanos, fazem desse filo um dos mais importantes de todos os grupos de animais parasitas. Apesar de a gente conhecer a maioria dos vermes apenas que parasitam seres humanos ou animais domésticos, muitas espécies também elas parasitam plantas e elas causam aí inúmeros danos econômicos. Alguns nemátodas eles vão ser de vida livres, nesse caso eles vão se alimentar de bactérias e fungos. Alguns eles podem ser predadores e aí eles vão se alimentar de rotíferos, tardígrados, que são 2 filos também de invertebrados, tá? Amelídeos ou outros nemátodas. E muitas espécies, elas são parasitas de planta. Então, elas se alimentam ali da seiva de plantas superiores. Com relação aí à forma e à função do corpo, Como eu disse, então, eles têm uma forma cilíndrica, sendo, então, uma característica contrária do que a gente tem lá nos plateumintes. Eles também possuem a epiderme sincicial, como nós já vimos o que é, e eles possuem cerca de 5 centímetros, podendo chegar também a 1 metro de comprimento. Bom, uma característica, além da forma cilíndrica, que vai distinguir eles dos plateumintes, é que eles possuem uma cutícula. Essa cutícula ela tem uma grande importância funcional, porque ela vai servir tanto para conter a pressão hidrostática, que é causado pelo pseudoceloma, quanto para proteger os animais ali de ambientes hostis. Então, essa cutícula ela é bastante importante para esses organismos. Porém, essa cutícula, conforme ele vai crescendo, ela vai se limitando ali, aquele fator de crescimento. E para que ele, então, possa crescer, tem que ocorrer a muda dessa cutícula, tá? Então, vai ocorrer o que é a muda? Então, ele vai perder ali aquela cutícula com um determinado tamanho, vai crescer e assim vai secretar uma nova cutícula. Esse processo de muda de cutícula, a gente também vai ver que acontece com os artrópodes, tá? E ele é chamado, então, de equidise. Aqui é só um slide para vocês verem a forma geral do corpo dos nematóides, tá? Então, eles são cilíndricos, podem notar em qualquer figura dessas que vocês observarem, que eles são cilíndricos. Bom, uma outra característica é que eles não vão apresentar músculos circulares, apenas músculos longitudinal. E, então, assim, a locomoção deles, vai ser um pouco prejudicada por não apresentar estes músculos. No entanto, a cutícula, ela serve para suprir a ausência desses músculos circulares. E aí, o que acontece? Quando o músculo de um lado se contrai, eles vão comprimir a cutícula do mesmo lado e a força da contração ela vai ser transmitida para todo o corpo, pelo fluido que eles têm dentro do pseudoceloma, e assim ele vai conseguir fazer a locomoção. Aqui é só uma foto, da anatomia e da morfologia da cutícula, tá? Então, aqui a gente tem ali a estrutura superficial, a cutícula que a gente tem na pele dos nematóides. Então, a gente tem vários exemplos de cutícula de várias espécies. E aqui é um exemplo dos movimentos, que é chamados movimentos coleantes, no qual vai acontecer, então,
pela musculatura longitudinal e a cutícula. Então, quando acontece ali a contração da musculatura, a cutícula ela também vai se contrair e com isso, então, eles vão propagar ali essa força da contração através do líquido que a gente tem aqui, ó, no pseudoceloma. Bem, continuando então aqui conforme função ou com as características gerais aqui de nematóides, tá? Eles possuem o sistema digestório completo. Notem que é a primeira vez que nós estamos vendo um filo que tem o sistema digestório completo. Então, eles têm boca, faringe, musculosa, intestino e ânus, tá? O que caracteriza um sistema digestório completo é a presença do ânus. E também, eles são organismos pseudocelomáticos. Quando a gente falou dos plateumintes, eu falei para vocês que eles eram acelomados, né? E aí eu até mostrei uma figura similar a essa, né? Mostrando a diferença de acelomado, pseudocelomado e celomado. Lembrando que celoma é a cavidade que a gente tem dentro do corpo. Então, no caso dos plateumintes, notem aqui nessa figura, ó, não tem cavidade nenhuma. A gente tem aqui, ó, a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Esse é o corpo do plateumintes. Já aqui nos nematóides, que são pseudocelomados, ó, a gente tem a endoderme. Esse espaço branco aqui, ó, é uma cavidade, é o que a gente vai chamar de pseudoceloma. Por que pseudo? Pseudo quer dizer falso, tá? Tudo que vocês ouvirem de pseudo é falso. Então, pseudoceloma, um falso celoma. Por quê? Para ser um celoma de verdade, a cavidade ela teria que estar toda revestida pela mesoderme. E aqui, ó, a gente não tem a presença da mesoderme, a gente tem só a endoderme, né? A cavidade e aqui, mais externamente de vermelho, a mesoderme. Então, a gente não tem essa cavidade revestida pela mesoderme. O que acontece aqui, ó, no celomado, notem que a gente tem essa cavidade aqui toda revestida pela mesoderme. Bem, então, nessa cavidade do celoma, né, que no caso dos nematóides é um pseudoceloma, ela vai ter um líquido, que é o líquido, né, que é o fluido pseudocelomático. E esse fluido pseudocelomático, ele também vai ser bem importante, porque ele vai servir ali como sistema circulatório, transportando assim nutrientes e oxigênio. Esses organismos, eles possuem 2 cordões nervosos, um dorsal e um ventral, e eles também têm papilas sensoriais, né, com entradas ali ao redor da cabeça e da região da cauda. Aqui é só uma figura para mostrar, ó, a abertura oral de uma espécie de nematóide. Com relação à reprodução, esses organismos, eles são dioicos, então a gente vai ter o macho e a gente vai ter a fêmea. Os machos, né, geralmente eles são menores e eles possuem um par de espículas. E essas espículas, ela vai auxiliar na reprodução para a transferência de espermatozoide para o corpo da fêmea. E a fertilização é interna, ou seja, né, o encontro ali do óvulo com o espermatozoide vai ocorrer dentro do corpo da fêmea. Bem, como eu disse, esses organismos eles causam ali um grande dano econômico, tá? Tanto para a agricultura quanto para a saúde no geral. E aí, então, a gente vai ver alguns exemplos, algumas espécies de nematóides que têm uma grande importância ali médica, né? Que ataca bastante a sociedade no geral. Primeiramente, a gente vai começar a falar sobre o Ascaris lumbricoides, ou também conhecido como a lombriga, tá? Então, a lombriga, o indivíduo adulto vai viver no intestino e ele não vai se aderir à mucosa intestinal, ele apenas utiliza o alimento que está sendo digerido ali no intestino daquele hospedeiro que ele está. Eles podem depositar cerca de 2.000 ovos por dia. Notem novamente aquilo que a gente já estava falando, né, no outro grupo de parasitas. Geralmente, indivíduos que são parasitas, né, eles têm uma grande capacidade reprodutiva. Cara, 2.000 ovos por dia é muito ovo, né? Então, dá para liberar muito ovo por dia. Bem, os ovos ingeridos, eles vão eclodir no intestino, porém, eles não ficam direto no intestino. O que acontece? Esses ovos, eles vão perfurar
o intestino, eles vão atingir os vasos sanguíneos. Após atingir os vasos sanguíneos, eles migram e vão chegar lá nos pulmões. Dos pulmões, eles sobem pelos brônquios, traqueias, até eles atingirem a garganta. E aí o que acontece, né? A pessoa ela vai ter aquele incômodo, aquela tosse, e aí ele sai ali pela garganta e ele novamente é deglutido, né? Daí ele, quando a gente engole alguma coisa, vai para onde? Para o nosso intestino. Então ele vai se alojar ali no intestino. Os embriões, eles se desenvolvem no solo e se tornam juvenis infectantes com cerca de 2 semanas. Os ovos, né, quando eles estão ali no solo, eles conseguem ter uma grande tolerância a situações adversas, né, como a falta de água, a falta de oxigênio, então eles são bem tolerantes ali ao ambiente. E a injeção dos ovos, ela vai ocorrer por meio de vegetais não cozidos, ou quando a pessoa ali tá com a mão suja, né, pega ali na terra, tá sujo, tá infectada aquele solo, tem ovo ali de ascaris e coloca a mão na boca. Bom, esses vermes, eles causam dores abdominais e podem causar também algumas reações alérgicas. E a profilaxia, né, como que a gente acaba com eles, é saneamento básico e higiene dos alimentos. E a profilaxia, né, como que a gente evita pegar este verme, é o saneamento básico e higiene dos alimentos. Aqui é umas fotos para vocês do ascaris, tá? Então aqui, ó, menor aqui a gente tem o macho e maior aqui é a fêmea. Isso aqui é ele vivendo dentro aqui do intestino e aqui é um ovo. Vou falar então para vocês sobre o ciclo de vida aí do ascaris, tá? Os ovos, então, eles são eliminados pelas fezes. E aí vão ficar depositados ali no solo, né? Cerca de 2 semanas, os juvenis estão aptos ali para fazer a infestação. A pessoa, ela vai ingerir a água contaminada, ou alimento contaminado, ou colocar a mão ali no solo, colocar a mão na boca, né? E aí, então, a larva vai eclodir dentro do hospedeiro. E essa larva, ela eclode lá no intestino, tá? Então, bem... As larvas de ascaris, elas também, né, elas podem fazer um tour ali pelo corpo. Eu já tinha falado que elas podem ir para o pulmão, né, passam para o brônquio, traqueia, mas elas não necessariamente vão direto para o pulmão, não. Elas podem passar pelo fígado, pelo coração, tá? Até elas atingirem ali o pulmão, chegar na traqueia, atingir a garganta e sair novamente. Então, quando elas atingem a traqueia, as larvas, elas vão chegar ali na garganta e vão causar um desconforto, né, uma tosse, e a pessoa ela pode engolir novamente e assim a larva vai ali para o sistema digestório. Lá no intestino ela vai se fixar ali na parede do intestino e vai absorver os nutrientes até atingir a fase adulta e começar novamente a liberação de ovos. Com relação aos sintomas que as pessoas possuem, né, quando elas estão com ascaris, eles podem variar. Existem pessoas, né, que elas são assintomáticas quando elas têm pequenas infestações, né, quando tem poucos vermes ali no corpo. Infestações maciças, elas podem causar pneumonia, bronquite, vômito e lesões hepáticas durante a migração da larva, né? Porque, como eu falei, elas podem até passar lá pelo fígado, então pode causar lesões também hepáticas. E os vermes adultos, eles podem causar danos na mucosa intestinal, oclusão intestinal, né? A pessoa tá com tanto verme, né? Ou o animal tá com tanto verme dentro dele que entope. Tá? Entope e causa ali uma oclusão no intestino, não passa mais nada ali. E também pode causar hipoglicemia, por quê? Porque esses animais, eles não se alimentam diretamente do sangue da pessoa, eles se alimentam dos nutrientes. E aí, quando a gente tem muito verme que fica consumindo os nutrientes ali da pessoa, então a pessoa não vai ter ali nutriente. No caso, os vermes ficam ali consumindo ali os carboidratos, né? Então, a pessoa também não tem carboidrato, consequentemente, ela vai ter ali uma pouca quantidade de glicose e vai ter ali a hipoglicemia. Agora, a gente vai falar de outro, né? Que é chamado de ancilostoma duodenale e também nós temos ali o necator americano. Os dois, eles são chamados de ancilóstomos, né, ou amarelão, que é o que causa a doença mais conhecida deles, é o amarelão. Bom, esses vermes, então, ao contrário do ascaris que a gente viu, eles já vão se fixar na mucosa do intestino e vão promover o sangramento.
e eles se alimentam do sangue. Então, o ascaris se alimentam de nutrientes, de carboidratos. O ancilostoma ou o necator se alimenta do sangue. Então, aqui nessa figura, ó, a gente consegue ver que ele tem como se fossem pequenos dentes, né, que é para auxiliar ali na fixação da mucosa e causar esse sangramento. Bom, e como eles causam sangramento, então eles podem causar também anemia no indivíduo que ele está hospedando. Os ovos, eles são liberados juntos com as fezes e os juvenis vão eclodir no solo e são transmitidos para os seres humanos quando entram em contato ali com o solo. Se a pessoa pisa ali no solo que está contaminado, o que acontece, né? O juvenil ele vai atravessar a pele, ele perfura a pele, chega na corrente sanguínea e aí novamente migra para o pulmão, atinge ali brônquios, traqueias, né? Até atingir a garganta e aí na garganta, né? Eles vão ser deglutidos novamente, né? E vão se instalar no intestino. Sintomas que eles podem causar: cólicas fortes, náuseas e palidez. Aqui o ciclo de vida, então, do amarelão. Então, primeiramente a gente vai ter a liberação de fezes com os ovos. As larvas, elas vão eclodir no solo. Elas ficam ali, né, até elas se desenvolverem. Quando elas já estiverem ali no juvenil, elas podem, então, penetrar a pele humana, né? Elas podem perfurar ali o pé e penetrar, atingindo, então, a circulação e chegando ali no pulmão. Depois do pulmão, então, elas sobem, né, por brônquios, traqueia, chegando aqui na garganta. Na garganta, a pessoa tem aquele leve desconforto, tosse, e aí ela engole novamente, e aí vem para o sistema digestório. E aí, então, ela completa seu ciclo de vida ali no intestino. Agora eu vou falar para vocês, então, sobre o enteróbios vermiculares, tá? Que também é chamado de enterobiose. A enterobiose, ela pode acontecer por alimentos contaminados, ou também, por exemplo, o ovo pode vir com poeira, se a pessoa compartilha roupa, né? Sem uma devida higienização, pode ocorrer também o contágio ali por aquela roupa, se ela estiver infestada com os ovos, tá? Os ovos, eles são eliminados pelas fezes ou depositados principalmente, né, no ânus. No caso do enteróbios vermiculares, as fêmeas, elas vão se deslocar, principalmente no período da noite, para a região perianal e vão liberar os ovos nessa região. E isso, né, vai causar o que a gente chama de prurido, né, o que a gente chama de coceira. Então, aqui a gente tem um ciclo de vida, né, então, à noite, a fêmea vem, ela faz a deposição dos ovos na região perianal, e aí, geralmente, esse verme, né, o enteróbios, ele tem um maior índice em crianças, tá? E aí, a criança vai lá, por exemplo, coça a região do ânus e coloca a mão na boca, sem a devida higienização. Então, quando acontece isso, vai ocorrer a autoinfecção. Então, a pessoa pega o ovo que foi depositado lá na região perianal e leva para a boca. Nesse caso, então, é o que a gente chama de autoinfecção. E aí, o ovo chega ali no intestino e vai se desenvolver, né, em larva, vai se desenvolver ali no adulto e vai continuar fazendo a deposição dos ovos na região perianal. E por último, a gente vai falar sobre a Wuchereria brancoft, ou também chamada de filariose ou elefantíase. Bem, esse verme aqui, ele já vai viver no sistema linfático. E por viver nesse sistema, ele vai provocar, então, inchaço e deformação no local que ele fica alojado. As fêmeas, elas vão liberar pequenos juvenis vivos, né, que são denominados de microfilárias. E essas microfilárias, né, como se fossem as larvas, elas são transmitidas, então, por mosquito, principalmente do gênero Culex. Então, no caso da filariose, a gente tem mais de um hospedeiro, tá? A gente tem o inseto, ele também serve como um hospedeiro. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o ciclo de vida, então. A pessoa infectada, ela possui larvas na corrente sanguínea. O inseto, ele vem, pica essa pessoa e contrai ali as larvas, tá? As larvas, elas continuam a se desenvolver dentro do inseto, elas vão se alimentar ali do sangue do inseto, elas vão se desenvolver ali, elas também causam grande dano para aquele inseto. E aí, quando elas estão na forma juvenil, né,
elas vão chegar na cabeça do mosquito e quando o mosquito, então, picar outra pessoa que não foi infectada, ele transfere ali aquela larva. Bem, então a filariose, ela vai causar uma inflamação e uma fibrose crônica do órgão atingido, né? Hipertrofia do tecido conjuntivo e dilatação dos vasos linfáticos. Ela é também chamada de elefantíase porque, como esses vermes eles ficam alojados no sistema linfático, eles entopem ali o sistema linfático. E como eles entopem, o líquido, ao invés de circular, ele começa a acumular. Por isso que causa, então, essa hipertrofia do tecido conjuntivo, a dilatação dos vasos e o edema linfático. Bem, pessoal, então a aula de hoje é isso, tá? Filo nemátodo é um filo bem tranquilinho para a gente estudar e qualquer dúvida vocês podem me procurar.